Olá, tudo bem? Como é que você vai? Hoje eu vou falar um pouco sobre as consequências da intensificação da agricultura sobre a organização daquelas paisagens em que a agricultura se encontra. O que acontece é o seguinte: ao longo dos anos, a área ocupada pela produção agropecuária tem aumentado muito. Hoje, essa área já corresponde a 40% da superfície do planeta Terra, a superfície não congelada. Além disso, a produção agropecuária captura cerca de metade de toda a produtividade primária bruta dos ecossistemas terrestres. Em outras palavras, isso quer dizer que a humanidade está usando metade de toda a capacidade do planeta Terra de produzir biomassa para produzir alimentos, forragem e biocombustível. Mas com esse crescimento da produção agropecuária, não corresponde apenas um aumento da área destinada à produção. Ele corresponde também a uma produção mais intensa, o que a gente chama de intensificação agropecuária. Essa intensificação geralmente é alcançada através do uso de variedades mais produtivas, junto com o aumento de insumos químicos e maquinaria pesada. Por exemplo, a variedade de soja BRS 511 é resistente à ferrugem asiática e a BRS 543RR é tolerante a percevejos, ambas as variedades desenvolvidas pela Embrapa. Essa intensificação toda tem levado a safras e produções maiores por hectare cultivado, mas também tem causado impactos no solo, no ar, na água e na biodiversidade. Várias pesquisas científicas têm identificado que nas paisagens agrícolas e pecuárias, a biodiversidade de plantas, de insetos, de mamíferos tem diminuído. Tem diminuído também a diversidade de funções ecológicas que os animais e as plantas desempenham, porque a variedade de tipos de folhas, tipos de raízes, formas de crescimento também tem diminuído. O problema com essas perdas e diminuições é que os serviços ambientais que a natureza presta para a agricultura dependem exatamente da presença dessas espécies e dessa variedade e tipos e formas de plantas e animais. Os serviços ambientais dependem da biodiversidade e da vegetação nativa. Para saber mais, veja o vídeo Entenda os Serviços Ambientais aqui no canal. Então, junto com a perda da biodiversidade de animais, plantas e funções ecológicas nas paisagens agrícolas intensificadas, estão indo embora junto os serviços ambientais, como, por exemplo, a polinização que os insetos fazem das plantas agrícolas, o controle natural de muitas pragas e a recarga das águas subterrâneas. Então, uma parte desses efeitos ruins são causados pela intensificação da produção em si mesma, dentro de cada propriedade. Mas uma parte é causada pela desorganização das paisagens agrícolas no geral, entre uma propriedade e outra, a modificação da estrutura dessa paisagem. Então, a situação atual é que estamos usando áreas mais produtivas do planeta para uma produção cada vez mais intensiva. E essa expansão e intensificação, na maior parte, não está preservando os próprios serviços ambientais que a natureza oferece para manter a própria produção agropecuária. E ao mesmo tempo em que precisamos explorar toda essa riqueza, também precisamos conservar a natureza, que é quem mantém tudo funcionando. Então, cada vez mais pessoas no mundo inteiro
estão compreendendo que nos nossos objetivos como sociedade, como humanidade, nós precisamos incluir criar uma agricultura mais sustentável e resiliente. Sustentável porque conserva os serviços ambientais que são prestados pela natureza para a própria agricultura continuar produzindo no futuro. Resiliente porque seria capaz de absorver choques e estresses e se recuperar rapidamente deles. Para saber mais sobre sustentabilidade, veja o vídeo O que é sustentabilidade aqui no canal. Veja que com tudo isso, eu não estou falando mal da agricultura, nem da pecuária, que são fundamentais para a nossa existência humana e social. Eu estou resumindo discussões científicas e dados sobre como podemos fazer uma agricultura sempre melhor, mais sustentável, mais em harmonia com a natureza e mais resiliente contra épocas desfavoráveis. A principal palavra para entender os impactos de uma agricultura mais intensiva é simplificação. Dentro de cada propriedade ocorre uma simplificação porque as policulturas, que é o cultivo de várias plantas diferentes, são trocadas pelo cultivo intensivo de uma única produção. Além disso, também aumenta o controle de ervas daninhas, então diminui a diversidade de espécies. Também a diversidade de tipos de vegetação que antes cercavam os campos agrícolas e que também separavam as culturas diferentes, tende a diminuir essa diversidade. E uma área cada vez maior de cultivo tende a ocupar toda a propriedade e um campo cultivado se aproximar dos campos cultivados das outras propriedades. Nos poucos locais onde restam tipos de vegetação natural, permanecem as áreas de preservação permanente, as reservas legais, corredores de árvores e cercas vivas, mas mesmo nessas áreas, com a intensificação, a tendência é existir menos espécies de plantas e animais, porque essas áreas ficam mais isoladas, ficam com área menor mesmo também, e a chegada de pesticidas usados nas plantações tende a afetar essas áreas também, né? Isso no nível de cada propriedade. No nível da paisagem como um todo, levando em conta várias propriedades em uma região, a tendência é aumentar a simplificação da paisagem, porque diferentes propriedades que antes cultivavam diferentes produtos agrícolas tendem a todas cultivar os mesmos poucos produtos, ou até mesmo um único produto que seja uma commodity agrícola economicamente mais lucrativa para o perfil do solo e clima de cada região. Aí, nesse caso, os ecossistemas não agrícolas, que faziam parte da paisagem e compunham a diversidade de manchas de vegetação e biodiversidade, também declinam, à medida em que todas as propriedades cultivam cada pedaço da sua superfície e escolhem bordas de campo mais uniformes e fáceis de manter. Um exemplo é a bacia hidrográfica do rio Tietê-Jacaré, em São Paulo, que já tem 900 mil hectares cultivados principalmente por canaviais, o que corresponde a 76% da sua área, e tem visto a vegetação nativa e a variedade de cultivos diminuírem rapidamente. Os fragmentos de floresta ripária, que formam as áreas de preservação permanente ao longo dos rios, diminuíram em cerca de 27 mil hectares em apenas 3 anos, junto com a diminuição da água na região em mais de 2.400 hectares, segundo um estudo publicado na revista científica Sustainability. Aquela região, aquela paisagem se intensificou, ficou com menos diversidade, menos serviços ambientais e mais cobertura de uma ou poucas culturas. Veja a citação completa do trabalho nos comentários desse vídeo. A questão é que a pesquisa científica, comparando paisagens agrícolas intensificadas com aquelas mais diversificadas e com mais vegetação nativa,
tem acumulado provas e mais provas de que nas paisagens agrícolas mais diversificadas, aquelas mais variadas, com mais vegetação nativa, aumentam os inimigos naturais das pragas. Enquanto que nas monoculturas o que aumenta são as pragas, porque não tem mais tantos inimigos naturais. Também aumenta o sucesso do controle biológico de pragas nas paisagens mais diversificadas. As pragas agrícolas também crescem menos nas paisagens mais diversificadas. Em geral, existe uma tendência para haver menos danos à produção nas paisagens que são mais diversas. Os polinizadores diminuem nas monoculturas, porque eles não encontram alimento e locais de nidificação suficientes. Por isso, eles são mais variados e abundantes nas paisagens mais diversas, paisagens agrícolas mais diversas, com mais elementos naturais. Uma conclusão que a gente tira disso tudo é que os serviços ambientais de controle de pragas e de polinização de cultivos, que são chave e fundamentais para a produção agrícola, eles dependem da manutenção na paisagem de uma variedade e quantidade de vegetação nativa, que é o habitat para uma variedade de inimigos naturais das pragas e também para os polinizadores. Esses dados levam a uma conclusão importantíssima, que todos nós podemos compreender. Que a agricultura, quando é diversificada, preserva espaços para a vegetação nativa e é manejada com menos impacto, passa a ser ela própria uma promotora e uma cuidadora da biodiversidade. E junto com os parques e reservas garante os serviços ambientais da sua região. A boa notícia é que os polinizadores respondem rápido a iniciativas de restauração da natureza. Os cientistas descobriram que plantar faixas de vegetação com plantas nativas ao lado dos cultivos que dependem de polinizadores aumentam o sucesso da polinização e podem pagar os custos da restauração dessas áreas em até cerca de 3 ou 4 anos. Ou seja, você pega um cultivo que precisa de um polinizador e planta uma faixa de vegetação nativa próxima desse cultivo, e com isso você está restaurando a vegetação nativa da sua região, isso atrai os polinizadores que aumentam a produção daquele cultivo. Então aquela faixa de vegetação nativa está trabalhando para o produtor rural, está ajudando o produtor rural, está aumentando a produção. E o produtor rural com isso está promovendo a biodiversidade. Então é uma situação de ganha-ganha. Uma estimativa global apontou que garantir o serviço dos polinizadores pode aumentar o rendimento dos produtores rurais em cerca de 24%, melhorando a qualidade de vida de muitas famílias do campo. Veja nos comentários desse vídeo as principais referências bibliográficas que eu consultei. Gostou? Recomende o vídeo para seus familiares e amigos. Vamos divulgar ao máximo esses importantes conhecimentos com o maior número de pessoas possível. Um abraço e até a próxima.